Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Thiago Nunes, sou o advogado e hoje vamos começar mais um vídeo da série Traduzindo a Constituição. Hoje, continuando, estamos no artigo 5º, inciso 4º, que fala: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o seu anonimato. Por incrível assim que pareça, coincidentemente, é um tema bastante relevante, bastante importante para o momento que estamos atualmente. Bastante discussão sobre esse tema, sobre liberdade de expressão, sobre manifestação aí do pensamento. E estou aqui meio sem estruturas, estou sem aí o meu computador, onde eu tenho bastante conteúdo, tenho bastante questões para a gente debater sobre esse tema. Mas assim que ele chegar de volta, ele for para manutenção, eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre o assunto. Então, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguém que você conheça, que é interessado sobre o tema. E hoje eu só vou dar aqui uma pincelada sobre o tema para você ficar informado, para realmente você ter uma tradução do que significa esse assunto. Eu vou fazer aqui algumas anotações do que eu tenho aqui, alguns livros que eu tenho aqui. E caso eu venha a esquecer, eu já vou colocar aqui nos comentários algum vídeo, vou marcar por aqui em algum lugar. Então, se inscreva no canal, deixe seu like para ir acompanhando os próximos vídeos. E lembrando, todas as terças-feiras, às 20 horas, estamos com vídeo novo. Estou gravando aqui um pouco antes das 20 horas, que eu já vou subir esse vídeo já. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. A primeira questão que a gente deve observar é o seguinte: o Estado, ele não pode entrar na sua mente e prender você e fazer qualquer coisa, porque a única pessoa que está na sua mente é você, e te julgar por que você está. Então, a tutela, a proteção é a manifestação do que você está pensando, e isso é o que dá embasamento aí na liberdade de expressão. Então, é livre a manifestação do pensamento. Nós temos essa primeira parte. Então, o que você está pensando, você pode expor, você pode se manifestar. Temos aí a segunda parte, sendo vedado o anonimato. Então, você não pode se manifestar, você pode manifestar o que você está pensando, desde que não seja um anonimato. Você se identificando, você falando quem você é, você pode fazer esse anonimato. Mas isso não é um direito, apesar de a gente estar aí falando das garantias e direitos fundamentais, isso é um direito e é uma garantia fundamental. A liberdade de expressão, ela nunca foi, em toda a história do ser humano, ela nunca foi tratada, lógico, com algumas exceções, de modo absoluto. Ela sempre teve algumas limitações, muito por conta aí todo o histórico com a nossa humanidade de reis e tal, toda aquela questão de o povo ser oprimido e toda essa história. Então a gente ainda está pegando um pouco dessa engrenagem, né? Você não criticar o rei, essa coisa toda. Então eu fiz algumas anotações aqui. A primeira coisa que a gente deve ter muito claro é que a proteção é quando você manifesta o seu pensamento. Lógico, é livre a manifestação do pensamento, mas por que aqui no Brasil e no direito internacional, digamos assim, né, falando de um modo mais leigo, no direito de modo geral, por que não é de um modo absoluto? Porque existe conflito com outras leis.
por exemplo, no próximo inciso, daí você já fica atento, a gente vai falar de uma limitação que existe nesse inciso. Vou pegar um exemplo para você entender. O direito à vida. A gente vai trabalhar sobre o direito à vida. O direito à vida é um direito absoluto. Você tem o direito absoluto à vida. Daí, lógico que tem. Tá? E se caso você ameaçar a vida de outra pessoa, você vai ter esse direito à vida garantido? Percebe que tem dois conflitos, direito à vida e direito à vida? Quando dois direitos se conflitam, esse direito não fica mais absoluto. Não existe uma vida melhor que a outra. Então, quando existe um conflito de direitos, um vai ter que sobrepor. Então, a gente vai trabalhar no próximo inciso um direito que sobrepõe sobre esse direito da livre manifestação e a liberdade de expressão, como se fala muito, né? Que é algo que bate de frente com a liberdade de expressão, que é a proteção da honra, da imagem, que é um direito meu, pessoal, que eu tenho, um direito fundamental que eu tenho, e conflita com um direito que outra pessoa tem da liberdade de expressão. Então, é aqui que a gente tem um limite dessa liberdade de expressão. E não é só isso, né? Tem várias questões que a gente limita esse direito de liberdade de expressão. Em alguns países, alguns estados, esse conflito é menos e esse conflito é mais. A gente pega alguns exemplos em que você criticar o governo é um conflito. Então, a sua liberdade de expressão é limitada um pouco. Você pega outros países que você criticar o governo não é limitado. Vou dar um exemplo bem prático que acontece aqui no Brasil. Desacato à autoridade. Você está passando do lado de um policial militar, pegar o caso aqui sem ofensa aos policiais militares, até porque o desacato à autoridade, você não está ofendendo lá o João que está fardado, você está ofendendo o Estado, né? Um conceito prático aqui. Você está passando aqui a pé, tá lá o policial lá, lógico que ninguém vai fazer isso, né? Mas estou sendo didático aqui, estou dando uma aula. Tentando dar uma aula, aliás, né? Você chega lá pro policial e fala assim: ô, seu filho da mãe. Perante a nossa lei brasileira, isso é um desacato à autoridade. O policial pode dar a voz de prisão. Aliás, pode não, ele deve, né? Ele deve, senão ele vai estar cometendo outro crime. Ele te deve dar a voz de prisão, conduzir para a delegacia, fazer todo o procedimento. Você pega em outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, existe julgado em que isso não caracteriza desacato à autoridade. Não, e lá, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, não existe o crime de desacato à autoridade. Isso está englobado na liberdade de expressão individual. Então, você percebe? Estou dando um exemplo aqui bem absurdo, que realmente... Absurdo não, que realmente acontece, algo verdadeiro, né? Que aqui no Brasil existe o crime de desacato à autoridade, e seja um policial militar, seja um juiz, seja lá uma vacina, sei lá, você vai num posto de saúde, a moça lá te atendeu mal, você xingou lá a pessoa, ela pode te dar voz de prisão. Você vai no INSS, a pessoa lá, uma autoridade que está ali, um servidor público, te xingou, você atendeu o atendimento, você não gostou, você xingou aquela pessoa,
você está incorrendo no crime de desacato à autoridade. Nos Estados Unidos, isso é encarado como liberdade de expressão. Desculpa o meu inglês, né? A primeira emenda, First Amendment, a primeira emenda, que lá é mais brando, aliás, a liberdade de expressão é mais incisiva, a liberdade de pensamento é mais incisivo. Ok? Isso já teve julgados no Brasil que foram nessa linha e teve alguns juízes que deram, outros que não, mas aqui é desacato à autoridade, você vai preso, não tente fazer isso, né? Uma dica que eu lhe dou. Porém, nesse sentido, esse mesmo inciso, ele fundamentou muitas questões que a gente pode trabalhar, alguns temas, como eu tenho muito conteúdo, mas eu não vou entrar nisso agora, a gente pode trabalhar isso em outros vídeos, na liberdade de expressão, mas esse inciso, que foi a manifestação do pensamento, a liberdade de expressão, sendo vedado o anonimato, ele fundamentou, por exemplo, que deixou de exigir diploma para jornalista. Se entendeu, o STF entendeu que não necessitaria de diploma para jornalista, pois se trata de uma manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Você vai lá, faz uma reportagem, você se identifica, você está manifestando o seu pensamento e não está sendo anônimo, né? Então, isso está dentro do padrão, foi aqui que foi tirado essa questão. A tatuagem, muito questionada em concurso público, nas áreas policiais, na área de segurança, a tatuagem, né? Até eles usam um nome engraçado, pigmentação na pele, permanente na pele. A tatuagem, acontecia muito que as pessoas passavam no concurso público para policiais militares, civis e tal, e a pessoa tinha, por exemplo, uma tatuagem no peito, no braço e tal, e eram reprovados por conta daquela tatuagem. Se entendeu que aquela tatuagem na pele é uma manifestação do pensamento, e não, por óbvio, que a pessoa não está sendo anônima. Então, se concluiu que o concurso público não poderia vedar aquela pessoa, não poderia proibir a nomeação daquele policial por conta da tatuagem. Então isso também, o que fundamentou foi justamente esse inciso. Uma questão muito polêmica na época, hoje em dia eu acho que está bem tranquilo isso aí, né? Foi a marcha da maconha. Porque foi feita uma marcha muito grande a favor da legalização da maconha especificamente, e o Ministério Público, à época, tentou induzir ali os organizadores ao crime, apologia às drogas, né? Ao crime ali de uso de drogas e tal, e se fundamentou justamente nisso aqui, livre manifestação de pensamento. Se entendeu, o STF entendeu que se manifestar publicamente a favor da legalização das drogas não caracteriza o crime de tráfico de drogas ou, enfim, apologia a qualquer tipo de ilícito penal. É apenas uma manifestação de pensamento e está abarcado ali na liberdade de expressão. Porém, cabe ressaltar que o STF também entendeu, já em 2009, até eu tinha anotado aqui, foi um julgado de... Mas como eu falei, a gente vai tratar mais aprofundadamente, porque eu estou sem a minha estrutura aqui diária. Foi um julgado aí sobre racismo, em que o STF entendeu que a liberdade de expressão não é absoluta. Por qual motivo? Aquela questão que eu falei, né? Você tem um direito aqui e você tem um direito aqui. Então, o direito do A e o direito do B. Esses dois direitos vão entrar em conflito.
né? Você tem aqui, por exemplo, o direito à vida do A e o direito à vida do B, né? Direito à vida, não tem, ó, não tem como fazer, né? Por exemplo, aqui você tem o direito de propriedade do A e o direito de saúde do B. E aí, qual é que vence? De repente, o B vai lá para salvar a vida da filha, vai lá, furta o carro do B para levar até no hospital. A gente vai condenar o B por crime de furto. Então, você percebe que tem o direito de propriedade aqui do A e tem o direito à saúde aqui do B. Então, esse direito de propriedade aqui é absoluto? Tá ali no... Então não é absoluto. Então o STF, nesse sentido, o STF entendeu que a liberdade de expressão não é absoluta, ok? Nesse sentido. Podemos trabalhar esse assunto, lógico que no conflito, né? Como eu falei, que tem muitos estados que acreditam que criticar o governo, criticar o Joãozinho, chamar o Joãozinho de feio, né? Seu feio, meu Deus, 30 anos de cadeia. Não, daí também já é demais, né? Tem que haver essa ponderação. Como eu falei, nos Estados Unidos não existe o crime de desacato à autoridade. Lá é um extremo, existem outros lugares. Por exemplo, você pega na Coreia do Norte, você no Irã, pegar um exemplo do Irã, que saiu no jornal há muito tempo atrás, uma mulher dançar em praça pública no Irã é crime de 5 anos de prisão. Dançar também é uma manifestação de pensamento. Não é só falar. Se você dançar, também é uma manifestação de pensamento. Dançar, um gesto, também é uma manifestação de pensamento. Então, assim, nos Estados Unidos,